Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos aí a uma super live aqui na Cambanize. Estou aqui com o grande Luan. Fala aí, meu amigo Luan, boa tarde, fala aí pra galera. Muniz, prazer estar contigo aqui hoje. Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando aí. Sintam-se à vontade, vão se aconchegando aqui para a gente conversar um pouquinho hoje. Ô Luan, não fala o nome não, mas coloca aí alguns elementos das nossas duas. Ih, já falei duas, ó, já dei um spoiler. Mas fala aí, quem está aqui com a gente, não fala o nome, só para dar um gostinho na galera que vai chegar daqui a pouco. Para mim, são dois nomes muito fortes. Primeiro, porque você já deu o spoiler, são duas. Então, são duas mulheres poderosas, com muita experiência, que têm conteúdo de altíssima qualidade. E elas têm uma combinação de skills, de visibilidade, de negócios, que, para mim, se complementam. Uma com a parte de estratégia, de governança, de portfólio, de visão de negócios, né? E a outra trazendo o que é necessário para a gente poder ter uma boa estratégia, ter uma boa governança e ter um bom portfólio, que é dados e analytics, para tomar decisões cada vez melhores, né? Então, para mim, essas duas coisas combinadas são sensacionais. Excelente, Luan. E foi interessante, né, quando a gente decidiu em conjunto aí fazer essa série aqui, ela realmente está incrível. A preocupação foi essa, né, Luan? Trazer conteúdos que realmente agreguem para as pessoas, né, que estão aí no transformação digital, transformação ágil, porque no final a gente precisa entregar resultado. Aliás, já dando outro spoiler aí, a gente vai ter uma série com 9 episódios, né, e o de hoje tem a ver com isso, né, juntar entrega de valor, resultado, e precisa de dados, e precisa de estratégia. Então, beleza, pessoal, agora ó, a gente fez o esquenta e o Luan, a gente vai começar a ver aqui, vamos começar já trazendo o objetivo dessa live e também trazendo as nossas convidadas. Não é isso, Luan? Eu vou então seguir aqui, que é o seguinte, vamos lá, para quem está chegando agora, eu sou o Antônio Muniz, a gente está iniciando aqui uma série muito especial com a Cambanize e com a comunidade Jornada Colaborativa e outras comunidades, que o objetivo é trazer 9 episódios de conteúdos de alto valor. Conteúdos que ajudem você, que está passando aí no seu dia a dia, na sua empresa, por grandes desafios. A gente vive um mundo de grandes desafios, um mundo imprevisível, um mundo complexo, e a gente precisa ter clareza do que a gente faz. Nesses 9 episódios, a gente vai trazer só fera aqui para compartilhar conteúdo. Especificamente hoje, a gente vai falar sobre valor e resultado. Essa série se chama Reinvenção em Ação. Aliás, esse nome, né, o Luan, a gente conversou bastante para batizar, né, cara, e saiu um nome incrível, né? Reinvenção em Ação. Estou aqui do meu lado com uma pessoa que eu admiro demais, um grande amigo, novo amigo, mas um grande amigo, né? A gente conheceu recentemente, já fizemos grandes coisas juntas, que é o Luan Oliveira, diretor da Cambanize. Queria que você falasse um pouco com a galera aí qual é da parada desse nosso evento aqui, dessa nossa série. Vai que é tua, Luan. Muniz, parece que foi ontem que a gente se conheceu, mas já faz quase um ano que a gente se conheceu presencialmente. Eu sou o Luan Oliveira, diretor da Cambanize Brasil, ex-cliente da Cambanize, já passei por muitas transformações, muitas reinvenções. Tenho esse propósito há já alguns anos de compartilhar conhecimento. Eu quero trazer um pouco de experiência para vocês, principalmente de coisas que eu vi que funcionaram, coisas que não funcionaram, padrões, antipadrões sobre transformação digital, sobre agilidade de negócios. A gente sabe que não é um assunto trivial, ele é complexo, e eu gosto muito da expressão do Muniz, né? Quando a gente fala de transformação digital, parece que a gente está falando só da parte bonita da coisa, daqueles times brilhantes, né? Que trazem novos MVPs, novos produtos, mas quando a gente fala de transformação, a gente está falando da empresa toda, a gente está falando de quem carrega o piano também, né, Muniz? Então, é esse conjunto. Hoje a gente começa falando sobre valor e resultado, olhando para a estratégia de negócios, olhando para dados e analytics que suportam essas decisões. Mas nos próximos episódios, a gente vai olhar para RH, para o financeiro, para o marketing, para outras áreas da empresa que compõem essa brincadeira toda. Esse é o nosso objetivo com a primeira temporada, que vai agora, né, Muniz? Em fevereiro, março e abril, e depois a gente vai ter novidades aí no Brasil todo com vocês, presencialmente também. Excelente, Luan, excelente. É muito legal, né, a gente
tá iniciando essa nossa jornada aqui com a Cambanais. E aí, vou chamar a primeira convidada aqui, vou deixar você aqui, Luan, porque você também é o grande organizador desse evento. Vou chamar aquela que é uma grande referência da agilidade, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Se chama ela sempre está junto com a gente nas comunidades, a grande Mari Zaparoli. Fala, Mari, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Super feliz de estar com vocês aqui nesse papo hoje. Muito bom, muito bom. Ó, a Mari, pessoal, a gente não precisa falar muito, mas sempre vem gente nova, né? A gente sempre sabe que tem pessoas novas no mercado, estão começando a agilidade. Ela é uma grande referência à agilidade. Mário, você tem 2 minutos. Eu não sei como é que, quem vai contar isso, mas vamos lá, para o desafio ficar gostoso, o Luan vai me ajudar aí. 2 minutos. Vai lá, você vai falar quem é você, como você quiser. Vai que é tua. Se apresenta aí para a nossa audiência. Muito bem. 2 minutos. Sou Mari Zaparoli, especialista de agilidade aqui na Bain Company, trabalhando com construção de modelos operacionais dentro das empresas para ajudá-las a se tornarem mais adaptáveis, mais fluidas, mais orientadas a cliente e tudo isso. Trabalho com agilidade há pouco mais de 10 anos e tenho um tanto mais que isso, trabalhando com tecnologia também. Sou casada com a minha esposa Amanda, temos 3 filhos, 1 filho e 2 filhas, e estou super feliz de contribuir com esse conteúdo aqui da Cambanais, e ainda mais com essa outra convidada que está aqui com a gente para discutir um tema tão importante. Muito bem, ó, a galera tá falando, tá dando palmas aqui para Mari. Então a Mari, poder de síntese, falou nossa Nath também aqui, top demais, show de bola. E aí, a Mari, o que ela fez, hein? Ela jogou uma responsa para nossa segunda convidada, viu, Luan? Ela foi fogo, né? Se ela chorasse o tempo, a nossa segunda convidada estava de boa, né? Mas agora ela vai chegar na pressão, né? Mas a Andréia Suma também é fera demais, vou trazê-la aqui. Fala, Andréia, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês também. Muito bom. A régua subiu agora, hein? Tem que... Ó, mas o Paty colocou aqui, ó, que é fera demais, então a gente tá tranquilo, sem pressão. Pode se apresentar como você achar melhor. Vai que é tu, Andréia. Tá bom. Bom, sou Andréia Suman, trabalho aqui no Einstein, sou diretora aqui da área de dados e agilidade. Estou há 4 anos por aqui, fiz minha carreira muito antes do Einstein no setor financeiro, então sempre associado aí ao tema de dados, então é um tema que eu gosto muito. E agora estou me reinventando aí nos conhecimentos, mindset mais ágil, aí a Mari também está nos ajudando. Enfim, também sou casada, mãe de gêmeos, né? Já que dados e agilidade é muito fácil, resolvi ter logo 2 gêmeos, 2 meninos fofinhos aqui. Então, acho que é isso. Resumão, acho que deu 1 minutinho aí. E obrigada por estar aqui com vocês, tá? Excelente. Não foi desafio nenhum, Maurício. Foi super tranquilo. Não foi desafio nenhum, cara. Foi mole para ela. Foi muito fácil. Pô, quem é fera em dados, né, cara? Arrebenta, né? Não é achismo, não. Vai que vai, né? É isso aí, Luan. É isso mesmo. O palco é delas e o holofote é todo delas. Eu tenho a maior honra assim, de vocês terem aceito esse convite. Estou muito, muito feliz de receber vocês hoje aqui mesmo. Vai inaugurar essa série em altíssimo nível. Depois, o desafio vai ser manter num nível tão alto assim, né, Maurício? Excelente, isso aí. Ó, e para começar, eu tenho aqui uma pergunta que eu vou passar para você, Mari. E aí você pode responder na maneira que você achar melhor também. Porque muito se fala de valor e resultado. Então, eu vou te passar para você falar, na sua visão, o que é valor. E aí a André já fica no aquecimento que ela vai falar o que é resultado. Beleza? É bom que a gente vai fazer esse bate-bola. Vai que é tua, Mário. O que é para você, o que é a sua visão, valor? Muniz, eu costumo dizer que valor é aquilo que resolve algum problema de alguém. Que acho que é como a gente usa naturalmente essa expressão, né? A gente fala, isso aqui agregou valor, ou aí eu vi valor. Às vezes a gente usa no dia a dia, e isso tem uma relação com... é útil para mim. Por isso que é tão complexo, porque tem relação com o olhar da pessoa, uma necessidade latente naquele momento para aquela pessoa, e uma solução que aquela pessoa perceba que ajuda a resolver o problema que ela tem. Então, não é trivial, mas é um jeito que eu costumo falar, quando fala fatia de valor, a gente fala muito de valor na agilidade, que diabo é isso, né? Resolve alguma coisa de alguém, então tem valor.
Excelente. E aí você falou uma coisa muito importante, né, Mário? Você com uma baita experiência em agilidade, muitas das vezes as pessoas ficam focando, né, no método A, o B ou C. E esquece do principal, né? O que isso traz de valor? É lógico que tem que ter ferramenta, processo, né? Tem que ter uma técnica, ajuda, desde que entregue o valor para alguém, né? E aí é muito em linha com o que você falou, legal. E aí, Andréia, considerando aí já essa questão, esse ponto levantado pela Mari, qual a sua visão, olhando principalmente você que é uma expert nessa área de dados, analytics, a tua visão, a sua definição de resultado? Vai ter tudo. Acho que resultado é uma consequência de uma ação, né? É um impacto gerado por alguma ação. Ou seja, que o resultado pode ser tanto positivo quanto negativo. Talvez o resultado possa gerar algum valor real ou não, né? E isso muitas vezes se traduz em métricas, né? Algo mensurável, né? Pode ser um resultado financeiro, né? Um aumento em receita, uma redução em custo. Pode ser um resultado mais qualitativo, né? Uma melhoria numa experiência, aí no caso de um paciente, enfim, que também tem uma alta correlação no final também com o resultado, com a imagem da instituição, enfim. Então, acho que é um pouco o que eu vejo, né? Às vezes você tem resultados bons ou ruins, né? E acho que o desafio é conseguir, de fato, gerar valor, né? Como entender melhor o problema para gerar valor, né? Então... Eu acho que uma coisa depende da outra, né? Porque se você não tem clareza de qual que é o problema que você quer resolver para gerar valor e você tem um resultado, é aquela métrica que é por vaidade, né? Vamos melhorar a métrica para bater a meta e conseguir o bônus, né? Mas a gente não está olhando para o cliente, olhando para a necessidade real. E o contrário também é verdadeiro. Já vi muitas vezes a galera falando, não, essa feature aqui vai gerar muito valor, né, para o cliente, mas o pessoal de produtos não sabe como medir se entregou valor ou não. Então, valor e resultado, eu vejo muito essa conexão do que vocês falaram. Um depende do outro. Tem que ter clareza de qual que é o problema que eu quero resolver e como que eu vou medir se eu resolvi o problema ou não. Até essa conexão de problema, que eu acho que linka ao tema de diversidade, né? Estão em pauta nos últimos anos, felizmente. Quando a gente não consegue se aproximar das necessidades alheias, fica mais difícil fazer uma boa priorização da solução. Porque o que dói em mim não é a mesma ordem, talvez nem doa no outro, e se doer, provavelmente não é exatamente na mesma ordem de necessidade, né? Se eu fosse escolher quais problemas da minha vida eu vou resolver, versus o que uma outra pessoa com uma outra trajetória, com outro histórico, faria no meu lugar. Então, é aí também que eu acho que entra a diversidade, é quando a gente consegue juntar visões para ter uma melhor conclusão sobre necessidade e depois hipótese de solução, que você precisa se aproximar da realidade desse indivíduo para conseguir entender que tipo de solução seria aplicável e de fato resolveria a questão para essa pessoa. E daí poderíamos puxar prototipação e MVP, etc. Mas acho que o que eu queria trazer é a conexão com diversidade, porque isso é bastante importante também. Legal, Mari, esse ponto que você falou de diversidade é muito importante, né? A gente tem vários estudos aí que mostram que as empresas com maior diversidade, que focam em inclusão verdadeira, elas têm mais criatividade, inovação e acabam gerando mais valor, né? E acabam gerando mais resultado. Excelente. Ô Luan, tem uma pergunta aí que você queria fazer para a Mari, não tem? Sobre essa questão de projetizar transformação ágil. Tem uma parada dessa? Você quer falar com ela? Vai que é tua. Eu já vou puxar a pergunta para a Mari. Pergunta simples, Mari. Pergunta fácil. Você já participou de várias transformações digitais, você tem observado uma perspectiva estratégica, de consultoria estratégica para várias organizações, tem visto muito no mercado e acredito que você já se deparou ao longo dessa jornada com empresas que projetizam a transformação digital. Então, a gente vai implementar a transformação digital aqui em 18 meses, em 2 anos, em 3 anos, não importa, né? Tem início, meio e fim da implantação da transformação digital. E, assim, a gente sabe que isso, acho que todo mundo que sabe que isso não funciona, né? É um antipadrão. Porém, ao mesmo tempo, a liderança, os executivos, eles querem ter visibilidade do investimento que está sendo feito, por quanto tempo será feito o investimento e qual vai ser o resultado. Afinal, a gente falou agora há pouco sobre valor e resultado. Se a transformação digital adiciona valor, eu quero saber qual que é o resultado. Então, como que a gente fecha essa conta?
Cara, eu vivo esse dilema desde que eu comecei a trabalhar em consultoria, né? Por exemplo, não que eu não tivesse vivido antes no PAG, com uma pessoa que liderava esse tema também, dado o que você falou, porque a empresa investe, mas sempre vem a pergunta do retorno sobre o investimento. Então, lá, o que a gente optou por fazer foi procurar métricas mais globais da organização, que basicamente nos dessem um termômetro da nossa eficiência operacional contrastada com o crescimento. Porque lá, naquele momento do tempo, existia a ambição e foi efetivado um crescimento exponencial da empresa. Então, um dos problemas que a gente queria resolver era crescer de maneira enxuta e sustentável, que a gente não crescesse a nossa base de custo na mesma proporção que a gente crescia a base de clientes, dada a natureza daquele negócio, que era muita transação, ticket médio baixo e etc. Então, tinha uma natureza de negócio existente ali num plano de negócios de expansão, tinha uma ambição de abertura de capital que se efetivou no meio da minha jornada e era uma das minhas responsabilidades ajudar a construir a governança que alicerçasse aquele ambiente para aquilo, junto com muita gente que estava lá dentro. E tudo isso para dizer que a maneira como a gente começou a dar respostas foram maneiras mais sistêmicas. Tive discussões do tipo, me prova que investir X mil reais em treinamentos de Management 3.0 faz sentido. E tive que ir convencendo de que você vai me fazer gastar tempo para achar uma métrica meio, para tentar arrumar uma coisa para você, e no fim das contas a gente está falando de uma cultura de crescimento com autonomia, sabe? E que vai se remeter lá na frente à redução de turnover, à facilidade de contratação e resultado na ponta dos nossos produtos e serviços. Então a gente foi gravitando essa discussão para as métricas mais sistêmicas, onde a gente conseguia observar que a gente estava crescendo, que menos gente estava querendo sair, que a gente contratava mais fácil e que a gente tinha cada vez mais a capacidade de entregar valor com menos tempo. Os famosos throughputs do portfólio que a gente fazia. Então, métricas sistêmicas. Como consultora, trabalhando com esse tema majoritariamente, eu percebi de cara, né, que contratar uma consultoria, eu também já tinha sido contratante, tem início, meio e fim. Você não contrata uma consultoria, é para uma transformação, fica aí 10 anos trabalhando comigo, não é assim que funciona. Então, você, ainda mais uma consultoria estratégica, enfim, que trabalha com outro patamar de formas de venda, de precificação, então isso não existe, a gente sempre entra num espaço definido. E para esse espaço definido, existe uma discussão de critério de sucesso. Porque como é que eu vou olhar para o investimento que eu fiz nessa consultoria que vai me ajudar a falar de modelo operacional e vou concluir que valeu a pena? É diferente de um contexto de contratação, de redução de custo, de sei lá o que você olha no fim e pega o dinheiro que aquela consultoria te gerou. No meu caso, não é isso que acontece. Então, você tem que somar elementos qualitativos com uma visão mais estrutural de um quantitativo para conseguir concluir se fizemos um bom trabalho. Porque não é trivial chegar a essa conclusão com fatos e dados. E essa pergunta de quando acaba, ela não se faz só para a consultoria, como eu falei anteriormente. Ela é feita internamente para as organizações também. A questão é como é que você lida com essas variáveis. Investimento no tempo, critério de sucesso, para saber se você continua investindo ou não, que são os mesmos dilemas de portfólio. Eu decido investir dinheiro aqui, com uma ambição de chegar lá, o que essas pessoas vão fazer aqui pouco me importa, mas eu preciso olhar para isso aqui no intervalo de tempo e conseguir saber. Eu continuo botando dinheiro, eu paro de botar dinheiro, ou eu preciso forçar algum tipo de ajuste, porque a galera não está encontrando um caminho diferente do que eles estão fazendo lá. É o mesmo dilema, com outro contexto. Então, sim, é necessário discutir uma ambição sobre uma jornada transformacional, porque melhoria de uma organização, ela é eterna, ou deveria ser, se não é, a gente tem um problema. Se eu não tenho gente pensando em como melhorar os meus mecanismos de trabalho, aí eu tenho um problema. Então, melhorar, revisitar design organizacional, processo de governança, nome de cargo, função, modelo de avaliação, tudo isso é algo necessário para a manutenção de uma empresa no negócio. Quando eu faço um investimento mais alto no intervalo de tempo, cabe sim a discussão, só que ela não pode vir com este critério do done acabado, que é o mesmo modo de falha e erro se eu falar disso para um projeto que é construir algo no meu produto. É o mesmo erro, porque você constrói algo neste produto, isso não desaparece. Isso existe no ambiente, precisa ser mantido, precisa ser evoluído, da mesma forma que o modelo organizacional de uma empresa. Então, vale
Então, por isso que eu falei de fractais no Agile Brasil, porque vale o mesmo padrão mental que a gente aplica para falar de um time, a gente aplica para falar de gestão organizacional. O que não dá também é nós, ou qualquer pessoa envolvida nisso, principalmente as que têm uma corresponsabilidade sobre o tema, virar para uma pessoa executiva e falar: como assim? Retorno sobre investimento. Isso aqui é ad eterno. Eu não tenho como te falar quando é que acaba, nem que retorno vai dar. Como a mesmo erro é chegar num time e falar: eu não tenho como te falar o resultado disso que eu estou fazendo, nem quando esse negócio vai acabar, porque eu sou ágil, não planejo, aqui o negócio anda conforme a necessidade. Não funciona essa conversa. Porque existe uma coisa no universo chamado setup de expectativas, alinhamento de expectativas. Pessoas que fazem gestão de algo precisam ter o mínimo de visibilidade dos eventos deste algo para conseguir saber como gerir este algo. O que eu prometo, para quem eu prometo, para quando. Isso não desaparece no ágil, no waterfall, na imaginação, em lugar nenhum. Então, é a maneira como a gente encara essas variáveis é que muda. Sobre critérios de sucesso no intervalo de tempo, sobre buscar formas de conseguir concluir se eu estou chegando lá ou se eu não estou chegando lá, e não só quando eu cheguei, mas antecipadamente ao longo do meu percurso, e pivotar sempre que necessário, sem ter que chorar num comitê de que alguma coisa mudou no seu plano. Então, são esses elementos que mudam. Mas essas perguntas-chave do quando, retorno, isso não vai desaparecer no mundo corporativo tão cedo. Não, nem deveriam desaparecer, senão essa equação não fecha, né? E aí, até puxando sobre a equação, a Andrea Suman, que, olhando para dados analytics, é ela que dá o ferramental necessário para que essa conversa aconteça, né? E aí, André, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é o ferramental básico do um board executivo, de uma diretoria, para tomar esse tipo de decisão. Porque é muito complexo tudo que a Mari falou, não é? São muitas variáveis, muitos elementos. Ela passou ali desde um RH, no financeiro, de tecnologia, de produto. São vários departamentos, várias áreas envolvidas. E aí, quando você coloca no modelo de value stream, ou tribo, ou chame como for, isso fica matricial e mais maluco ainda. Então, qual que é o ferramental básico? Qual que é o mínimo de um dashboard, de um painel de controle que a empresa precisa ter para poder tomar essas decisões? Peraí, só um ajuste aqui. Ela está vivendo isso como uma liderança de agilidade também, não só como dados. Então, essa mesma jornada transformacional, ela está vivendo também. Isso, a Adriana está com o chapéu duplo agora, né? É a CDO, a Chief Data Officer, a ATO, Agile Transformation Officer. Então, até vale você comentar um pouquinho, André, para complementar minha pergunta, esse novo dilema, esse novo desafio que você tem em mãos, como que conversa e por que conversa? Por que vocês tomaram essa decisão de mudar as coisas estrategicamente? Acho que tem, talvez, pensando no mundo corporativo aí, talvez no olhar mais, vamos dizer assim, tradicional, talvez não tão dentro do mindset ágil, né? Acho que, tradicionalmente, acompanha-se gestão de um negócio ali por meio de indicadores, né? Alguns indicadores chaves, e aí os indicadores tradicionais, então tem informações, enfim, obviamente que a área de dados tem que ajudar a organizar esses dados para ter na frequência, formato necessário, né? Então, tem indicadores que tem que ser tempo real, tem indicadores que são diários, semanais, enfim. E eu acho que o desafio é entender o que faz sentido acompanhar, né? Porque eu já vi muita construção de dashboards que ninguém olha, né? Ninguém acompanha, né? Então, um pouco de um desperdício ali de trabalho, porque as pessoas, elas não olham. Por incrível que pareça, elas não olham. Então, obviamente que você tem ali indicadores, o que chama dos KPIs de uma instituição, muito baseia-se em indicadores financeiros, né? Indicadores de volume, agora cada vez mais alguns indicadores de experiência, né? Então, você sempre tem aquele one page ali, onde você cria ali um batidão, e muitas das organizações têm esses ritos, né? Eu vivi isso muito no Itaú, no Einstein, de ter batidões e ritos, porque eu acho que é muito mais do processo de acompanhar desvio no indicador, de discutir as ações, os planos, né? Porque você
você precisa medir, né, para conseguir ver a evolução, e você precisa, de fato, acompanhar e tomar uma ação em cima disso, né? Que eu vejo muito que essa falta de disciplina nessa cadência de acompanhamento, né, dos ciclos aí, talvez um tradicional mais do PDCA tradicional, né, de ver os ciclos contínuos de evolução, entender onde está desviando e tomar uma ação e corrigir rota, seria um modelo tradicional, né? O que eu diria que muda talvez com a agilidade é que, obviamente, não necessariamente, né, os KPIs são sensíveis aos times, né? Então, a gente começou uma discussão, por exemplo, tanto dentro da área de dados, quanto institucionalmente, dos OKRs estratégicos, né? Então, olhar para os objetivos e os resultados que se quer alcançar, e a gente fazendo isso de uma forma mais colaborativa, né? Então, talvez no tradicional, você tem os KPIs, você tem uma gestão um pouco mais top-down ali, e a gente passou a construir um olhar mais colaborativo ali, de entender propósito, ambição, definir os objetivos. Então, legal, como eu meço o sucesso daquele objetivo, e aí ter ciclos mais curtos ali de acompanhar o sucesso, né? E quando você fala de uma área de dados, que ela vamos dizer assim, ela deveria estar inserida dentro dos negócios, acaba sendo mais cômodo, às vezes, você se pactuar em desafios internos que não são os resultados, os outcomes, né? Os resultados fins. São meios para alguma coisa. Então, acho que a transformação que a gente está tentando fazer na área de dados é que a gente passe a olhar para os outcomes, para ter pactuado objetivos estratégicos de negócio. Claro que vai ter ali um percentual de objetivos estruturantes, que é evoluir a plataforma de dados, né, acompanhar as tendências tecnológicas, se é uma plataforma migrar para cloud, escalável, mas o que me adianta migrar um ambiente para cloud ser escalável se ninguém usar o dado? Ou se ninguém, de fato, mudar o processo, mudar a operação, gerar uma transformação real por meio do uso de dados. Então, não acho que é trivial, né? Assim, acho uma mudança de mindset que a gente vem fazendo no time de dados, nesse olhar de ser mais, olhar para resultados mais compartilhados da instituição, mais de negócio, e também institucionalmente de olhar isso em ciclos mais curtos, num processo mais colaborativo, de definir objetivos, resultados chaves, né? E acho que a Mari sempre traz o ponto que tem que ser algo mais sensível ao time, né? Também não adianta você definir métricas que você vai olhar, e ela só atualizada anualmente, ou ela só atualizada semestralmente. Então, tem que ser algo que minimamente semanal ou quinzenal, você tem que ver o ponteiro mexer para você conseguir repriorizar suas iniciativas, se aquele ponteiro não estiver mexendo, né? Então, acho que eu brinco que dados sem agilidade não funciona, e agilidade sem dados também não funciona, né? Porque dentro de uma área de dados, você tem, obviamente, os cientistas, etc., e a gente tem uma tendência de querer ter o melhor algoritmo, um modelo perfeito, e às vezes tem uma dificuldade de gerar algum valor um pouco mais rápido, ainda mais na saúde, que vai ser um pouco mais sensível, né? Mas, obviamente, tem áreas que a gente poderia fazer isso de uma forma mais ágil, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê no mundo de agilidade, né, dificuldade, às vezes, de ter os dados para fazer os check-ins de OKRs, etc. Então, o fato disso estar junto, que não foi, aí você perguntou por quê, acho que não foi algo tão bem pensado no sentido, vamos unir dados e agilidade. Acho que foi uma combinação de um trabalho que a gente vinha fazendo na área de dados para tentar olhar mais a agilidade, que se conectou com o momento da instituição de tratar esse assunto como um pilar estratégico, enfim. Mas acho que essa convergência faz muito sentido, e tudo é muito sobre cultura, né? Cultura data-driven, cultura de agilidade, é muito mais sobre uma mudança de mindset, né? De usar mais dados para tomar decisão, de pensar numa entrega de valor mais constante, um modelo mais colaborativo. Então, eu faço esse paralelo de uma mudança de mindset ali para os dois pilares. André, adorei o ponto que você colocou. Acho que tem várias perguntas bacanas que o Muniz vai querer puxar, mas eu só queria complementar o que você comentou, que é como que a gente vê tudo isso na prática, no dia a dia, e para mim são nos rituais, nas cerimônias. Então, quando você vê a cerimônia acontecendo efetivamente a cada uma semana ou 15 dias, ou na cadência que foi definida, e você tem um dashboard que é útil para essa sessão acontecer, que as pessoas estão olhando, né? Não é um dashboard que foi criado e que ninguém vê, que foi um desperdício, né? Porque não é útil, não é usado. Então, quando você vê isso acontecendo na prática,
de você ter uma cadência funcionando com tomada de decisão ágil, olhando para o resultado, olhando para o negócio e suportado por dados, sendo data-driven, aí perfeito. Aí você vê realmente tudo isso que você falou acontecendo na prática, né? Eu acho que isso dos ritos, só para comentar, uma reflexão aqui, a gente tendia, sei lá, num tradicional, fazer os ritos do verde, amarelo, vermelho, um negócio mais de punição, de pressão. Eu ainda não consegui ver isso acontecer, mas uma coisa que eu acho que a gente quer muito fazer de uma forma diferente, que é trazer os pontos de, talvez, baixa confiança dos times num trabalho muito mais de construtivo, né? Das lideranças ajudar a idear hipóteses, iniciativas de como repriorizar alguma iniciativa, despriorizar alguma coisa. Então, acho que é um trabalho cultural também para a gente tentando fazer com as lideranças, para tentar mudar a forma como esses ritos tradicionalmente são feitos, né? Que é aquele apontar o dedo vermelho, enfim, para um modelo mais de fazemos parte, vamos pensar junto de como tirar os impedimentos e idear outras alternativas. É porque parece que em empresas, às vezes, que os problemas de execução, não cumprimento de datas e tal, são sempre decorrentes de uma baixa efetividade de trabalho das pessoas que executam a ação fim. Então, se tem alguma coisa a ver com tecnologia, as pessoas desenvolvedoras que não entregaram. Se tem a ver com negócio, sabe? É sempre na ponta como se alguém não fez o trabalho que tinha que ser feito. Quando, na verdade, não é que isso também não aconteça, porque temos pessoas das mais variadas, mas a maior parte das causas raízes das não entregas no prazo esperado não tem a ver com a execução lá. Tem a ver com a orquestração da execução, tem a ver com uma visão alinhada da prioridade, que não fica implorando para o próximo elemento da fila continuar o trabalho que você começou, porque você tem que passar para lá e a pessoa não pega, o time não pega porque está fazendo outra coisa, ou porque você tem uma dependência de uma informação ou de uma decisão que não chega, ou porque você deixou de ver alguma coisa relevante para o seu planejamento, ou porque ninguém explicou direito o contexto da história. Então, é muito mais complexo do que alguma pessoa não executar tecnicamente bem algo no seu dia a dia de trabalho e, portanto, não conseguimos entregar no prazo previsto. É muito mais sobre essa orquestração e essa forma de operar do que baixa capacidade técnica, que às vezes também acontece, mas na maior parte das vezes não é essa a principal causa. E toda a estrutura de gestão, ela opera tradicionalmente para isso, para o comitê do risco lá com o semáforo vermelho, acha a criatura que tem coragem de ir lá dizer que está com problema, geralmente vai cair nas costas de uma pessoa gerente, dependendo da senioridade, que aí já descascou 3 ou 4 lá do time porque, putz, está atrasado, e aí essa informação é dada por um PMO que nem sabe direito explicar o que aconteceu, só está com o vermelho lá antes que exploda. Então, assim, a dinâmica de gestão é muito ruim. E as pessoas que estão ali, elas não estão ali para entender como é que elas ajudam, elas estão ali para achar um culpado e querer... Não, como é que nunca mais isso acontece? Quando, se a gente olhar a série histórica de planos versus datas de qualquer empresa, dá para a gente saber que a exceção é acertar a data. Não é o contrário. Então, assim, é muito louco, porque é um monte de gente gastando seus neurônios, a sua inteligência, o que a gente chama de teatro corporativo, exercendo um papel na organização que não é o que vai levar as coisas a acontecerem diferentes e melhores, né? Então, quando a gente fala de mudança cultural, e a Andrea trouxe isso e falou do papel da liderança, eu acho que é muito sobre ser francos e francas, sabe? E é muito sobre jogar para o mesmo lado. E é claro, você vai pegar lá nos incentivos, né? Pô, jogar para o mesmo lado, lá de quem, né? O que conta para mim? Então, tem sempre o modelo de incentivos como grande indutor aqui do sistema, mas é muito sobre isso. E aí, se falar de time multidisciplinar, trabalhando como grupo, vale o mesmo para lideranças. A mesma coisa. A mesma coisa que a gente fica falando para as nossas equipes, a gente deveria fazer exercendo papéis de liderança. É isso. Excelente. Luan, essa galera é tão fera, essas duas aqui, que elas já responderam coisa que estava no roteiro lá na frente. Então, já antecipamos as paradas aqui. E é bom, né, Luan, que a gente vai entregar valor para a nossa audiência. A gente vai ver as perguntas e os comentários da nossa audiência. Vamos valorizar quem está ao vivo
embora muita gente vá assistir depois essa gravação aqui no LinkedIn, né? Eu queria trazer o seguinte, ô Mari, você e a Andréia, vocês fecharam com chave de ouro a pergunta do Juan, porque realmente é um equilíbrio, né? A gente não pode sair do comando e controle, que era tudo controlado, para o liberou geral, né? Tem que ter um equilíbrio. E aí você falou muito bem, né, Mari, a questão do portfólio. A André falou muito bem essa questão de ter um dash que realmente esteja alinhado com a entrega de valor, né? Colocar até o indicador melancia aqui, né, que é muito conhecido. Por dentro, por fora tá verde lindo, né? Todo mundo fala, uau, incrível. Aí quando abre lá, no final do projeto tá tudo vermelho. Então as pessoas, como matam um mensageiro, né, Mari? Então a gente vai empurrando o prazo até o último dia. E não é saudável para ninguém, inclusive para a liderança que vai ter que arcar com esse resultado. Eu vou trazer aqui alguns comentários e tem algumas perguntas pelo nosso tempo. Aí vamos ver se a gente consegue fazer um bate-bola aí para responder a todo mundo que colocou. Tá legal demais aqui. Ó, uma das questões aqui, a Dani falou, mas eu já vi que a André já respondeu, né? A questão de banalização de KPI, né? Áreas com mais de 30. E eu até lembrei aqui, antes de ter o que a gente tem hoje no Kanbanize, né? Que é uma visão de ponta a ponta, eu tinha um time, eu era gerente de governança, vai vendo aqui, Mari e Andréia. Eu era o mal da história, né, cara? Que é o gerente de governança, é o que mostra os erros dos outros e apanha, né? Mas eu tinha lá uma equipe que fazia slide, cara, vai vendo. O book de TI, gente do céu, era muito. É como foi falado pela Dani aqui. Cara, era um caminhão de slide do manual, não tinha Kanbanize na época que eu fazia isso. Cara, era doído. E aí, sabe o que acontecia? A gente mostrava, a gente ficava mal na fita com os executivos, não dava para resolver tudo, mas a gente tinha que mostrar. Então, esse negócio de escolher os KPIs certos, ele é fundamental. Mas vamos lá, ó. O Pedro Alexandre fala assim, será que não olham os dashboards porque os indicadores estão mais orientados à gestão de contratos de fornecedores do que voltados ao resultado de negócio? Quer responder essa aí, André? De bate pronto aí, depois eu passo outra para a Mari. Tem uma aqui especialmente para a Mari. Vai que é tu, André. Eu acho que, obviamente, que os dashboards eles vão variar pela área, né? Então, se você é uma área de suprimentos, aí você vai querer olhar fornecedores, etc e tal. Se é uma área de finanças, ou um CEO, um board estratégico, está olhando mais os resultados financeiros, né? Majoritariamente, né? E eu acho que esses batidões ali, eles acontecem ali. Depende da visão analítica da liderança também, né? Porque senão vai mais na experiência, no subjetivo, enfim. Então, acho que requer ali depende de quem está fazendo a liderança e quem imprime essas cadências, né? Mas o que eu vejo é que é natural, à medida que o uso de dados ele se espalha, porque ferramental, né? Que o Luan perguntou no começo, né? Você tem lá um ambiente informacional, você tem uma plataforma para criar um dashboard, isso ficou tão fácil de fazer. E, obviamente, você cria uma visão, outra faz um estudo, faz uma análise, surge uma diversidade de dashboards. E acho que é por isso que, às vezes, as pessoas não usam, né? Acho que o ideal é definir os triggers, né? Quais são as variações, os alertas ali que você deveria olhar. Então, talvez dashboards que trazem um olhar mais de grandes desvios, variações, deltas, né? Visualmente mais fácil, são dashboards mais em uso. E outra coisa que eu acho que, às vezes, é difícil, a gente vê que nem todo mundo consegue fazer um bom storytelling ali, né? Num dashboard, então conseguir uma forma rápida e até dinamicamente, né, ali, mostrar rapidamente ali essas grandes variações, e obviamente numa reunião você quer fazer um drill down, você vai lá, filtra, e rapidamente você acha, estava verde, né, você abre onde estão os vermelhos lá do KPI melancia, mas, não sei, certamente vão ter lá um conjunto de dashboards ali que have users, né, que a gente vê e a gente acompanha aqui. Mas se você olhar, sei lá, uns 1000 dashboards, eu lembro no Itaú, a gente fez esse exercício, 10% utiliza-se, entendeu? Então, isso de tempos em tempo, e é natural, porque a geração de dashboards, cada vez mais a gente quer dar autonomia para as áreas, né? Não é uma área central de dados, a gente quer que todo mundo use dados. Então, isso é muito dinâmico, né? O que eu quero hoje não é o que eu quero amanhã. Então, acho que quando eu entrei aqui no Einstein, ainda tinha um modelo de pedidos API, de geração de dashboards, o que é, né, o self-BI ali tradicional que a gente veio evoluindo para dar esse poder na mão do usuário. E aí, naturalmente, que essa criação e evolução, ela evolui mais rápido, porque, enfim, é muito dinâmico, né? O que a gente quer olhar, o que a gente quer analisar, né? Isso varia muito.
Mas talvez a dica aqui é mais assim, olhar os principais, ver as grandes variações, mas também é uma coisa em constante evolução, né? Não é uma coisa que é estática, que não muda, né? Acho que talvez a cada ciclo, né, conectando com a agilidade, você vai... Quais são os sensores que eu estou querendo perseguir aqui dentro dos meus objetivos? Isso vai se reciclando. E aí, obviamente, algumas métricas vão ficando menos utilização, né? Alguns dashboards em mais utilização. Acho que é um ciclo contínuo ali, né? De oxigenação do que se quer acompanhar. Excelente, excelente. Ó, eu vou passar a pergunta para a Mari agora, e tem até, Mari, um comentário da Marta, que ela falou, ó, quando você falou aquela questão de colocar a culpa no time, né? Ó, a Marta falou assim, isso que a Mari está falando é super verdade, ainda destacou o super lá, né? Não é só erro em desenvolvimento, vai muito além disso. São muitos fatores envolvidos. E aí, a Aline falou assim, pergunta para a Mari, como ela aborda os executivos no sentido de acompanhamento das entregas de valor? Normalmente, os executivos não querem esperar. E aí, Mari, ajuda aí a nossa amiga Aline, vai que é tua. Acho que tem alguns pontos, assim. Trabalhar a visibilidade das coisas que estão sendo feitas já de uma maneira que eu vou chamar da granularidade da coisa, o tamanho da coisa que eu quero ver e acompanhar como pessoa executiva, ela já precisa ter uma relação a que tipo de ambição essa coisa deveria prover. Então, quando a gente fala de gestão de portfólio ou dos mecanismos de priorização e acompanhamento em níveis, tem lá o Flight Levels e tudo isso, e tá aqui o Luan falando de Kanban-Analyze como uma ferramenta que ajuda a desenvolver essas coisas, a gente precisa entender qual é a mensagem que eu quero dar para essa pessoa executiva ao dizer o que nós, times, estamos fazendo. Porque se eu for falar também de uma fatia, não valor, para dizer que eu estou trabalhando, e eu entendo de onde vem esse medo, tem muitos problemas no mecanismo de gestão que eles surgem oriundos do medo. Então, eu sei que o que a gente está fazendo é um pequeno entregável que isoladamente não entrega valor, mas eu preciso reportar este trabalho, senão vai parecer que eu não estou trabalhando. Sabe essa dinâmica de ter que dar visibilidade de coisas pouco úteis para aquela tomada de decisão? Não é que esse trabalho não seja útil, mas que a granularidade é tão grande, a coisa é tão pequena, que não adianta falar para aquela pessoa que está mais lá em cima, aguardando alguma coisa que de fato vai mexer algum ponteiro da organização, que eu estou fazendo aquilo. Mas às vezes as pessoas forçam a barra por essa sensação de ter que dizer algo, senão acham que elas não estão trabalhando. Então, entendo o medo que está por trás. Mas acho que esse é o primeiro ponto. Como é que a gente gera a comunicação nos níveis? Porque se eu começar a querer dar visibilidade de coisas muito micro, eu estou estimulando essa pessoa a fazer perguntas sobre essa coisa micro. Se eu olho para o valor e descubro que, caraca, eu só entrego valor a cada 9 meses, e daí também não dá para falar para as pessoas lá de cima que alguma coisa andou a cada 9 meses, cabe uma reflexão para cá, que é, não estamos fatiando nada, 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 nada. Então, eu preciso colocar na mesa alguma estrutura de fatia de valor para discutir resultados desse pedaço e para habilitar uma discussão de priorização. Não há magia no universo que faça uma organização ser mais adaptável, portanto, priorizar a coisa certa ou repriorizar o necessário, quando ela só trabalha com lotes de 9, 10, 11, 12 meses de trabalho. Porque não tem como ela ser disponível para fazer a coisa mais importante se ela está sempre totalmente entupida de grandes coisas que levam muito tempo. Porque ela não tem disponibilidade para trabalhar na nova coisa importante. Ponto. Então, exercitar a fatia de valor nos níveis mais de execução e trabalhar a comunicação desses lotes de trabalho em blocos de valor que correspondam aos ouvidos das camadas é um ótimo e importante exercício. Segunda alavanca é fazer uso dos famosos OKRs, ou outras formas da gente começar essa conversa a partir de uma ambição. Porque se eu começo essa conversa com um monte de projetos ou iniciativas que foram empurradas ou que alguém disse que quer fazer, e a minha preocupação é dar status report delas, e pouco me importa que resultado elas vão dar, porque alguém mandou fazer, então também não opinei, também como é que eu vou ser responsável pelo resultado daquele negócio. Então, se essa é a minha situação, você tem um problema antes, que é essa maneira de pertencer a uma cadeia produtiva de uma organização. Porque não dá para ser discussão sobre status do projeto que alguém priorizou para mim. Precisa, idealmente, ser uma conversa sobre estratégia da organização, traduzido de alguma forma
para que as pessoas entendam por que a gente quer chegar lá, que quando a gente usa o OKRs, a gente vai escrever os objetivos, poucos e bons objetivos de mudança do estado daquela organização, e depois eu vou ter que discutir quais são os números, ponteiros, métricas que vão me ajudar a saber se eu estou chegando lá, e vou cair nos impasses que a Andrea falou aqui, coisas não mensuráveis, não sensíveis, coisas não mensuráveis, poluição nos números. Então, tudo isso vem à tona e que ótimo, porque se eu quero ser uma empresa orientada a dados, uma hora eu preciso cavocar isso aí e saber exatamente que dados que eu tenho, porque é muito fácil falar assim, né? A gente tem MIS, a gente tem dashboard executivo. Aí, a hora que você vai falar de KR, meu Deus do céu, não tem um número, média a cada 5 anos. Ou, eu chamava isso aqui de A, você chama de B. Sim, mas isso é a realidade. Olha que legal, vamos olhar para os nossos dados e agora ter uma conversa razoável sobre o que a gente tem em mãos, em vez de cada um fingir lá no seu dashboard isoladamente que sabe de tudo o que está acontecendo e não sabe. Não sabe. Então, trabalhar com essa narrativa, estratégia, objetivos, métricas, e aí sim, putz, o que a gente vai fazer, ou pode fazer, ou pediram que a gente faça, que impacta aquilo lá? Porque daí eu já estou entendendo por que eu estou fazendo esse negócio, por que a gente decidiu fazer aquilo. E aí, a não movimentação desse ponteiro no tempo por uma lentidão de execução, que às vezes pode acontecer, ou por excesso de dependência, ou por uma ausência de fatia de valor factível de um ciclo curto, ela é percebida em todos os níveis, porque o ponteiro não anda. E aí eu não estou discutindo o status do projeto a priori, eu estou discutindo por que o ponteiro não anda. Aí eu posso entender que a causa raiz é que a minha iniciativa não anda também. Mas a discussão ela é muito mais coerente e drivada a resultado do que o bendito percentual de evolução do projeto que alguém empurrou para você fazer. Então, a conversa com os executivos, o executivo, na verdade, ele só te pergunta como é que está tal coisa, porque ele está ansioso ou ansiosa com o resultado daquilo, porque a cabeça dessa pessoa executiva não é no projeto que está fazendo, é no que foi falado para o mercado, é na cobrança de um conselho, ou é no resultado que essa pessoa tem um comprometimento de fazer acontecer. É isso que está na cabeça dessa pessoa, que ela traduz numa cobrança de status report para falar com você, porque neste modelo de gestão você só vai saber falar do status report, você não vai saber o resto todo, porque ninguém te contou também. Você só vai saber dizer a quantos por cento está a tua tarefa. Então, essa pessoa muda o linguajar dela para discutir com você quanto tempo falta para acabar, quantos por cento foi esse negócio. Então, precisa ajustar esse diálogo. E isso vem de mecanismos de gestão que potencializam o olhar da estratégia para todos os níveis, que traduza essa estratégia nos devidos níveis, com que as pessoas possam se conectar com aquilo e ambicionar a contribuição delas. Porque se a gente também trabalha com ambições muito assim, virar o primeiro player no mercado em satisfação do cliente. Legal, eu estou aqui fazendo back-office de transação, aprovando ou rejeitando transação. Se ninguém me ajudar a pensar como o meu trabalho contribui para aquilo lá, ou seja, como o meu trabalho de transação do back-office interfere na experiência do cliente e, portanto, o que isso impacta na vida dele, blá, 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 blá. Se ninguém me convidar para essa conversa, eu vou olhar para esse negócio e vou falar, que legal, talvez alguém lance um produto muito inovador que realmente faça essa empresa ser a melhor do mercado, porque onde eu estou aqui, não tenho a vaga ideia de como é que eu consigo contribuir com isso. Então, tem um exercício de trabalhar a comunicação através dos seus métodos de gestão para que as pessoas se encaixem. Excelente, Mário. Você me lembrou de uma palavra, eu dava aula de OKR não, BSC antes do OKR, Mário. Falava que a ideia era cada enter você saber como você ajudou na estratégia. Então, você conseguiu colocar com louvor isso, né? O executivo, ele quer saber de resultado, mas tem que conectar com o time que está no dia a dia, né? Ô, Luan, o papo foi tão bom. Já são 5 para as 7, passou quase 1 hora, cara. A gente podia ficar mais 3 horas fácil com essas duas feras aqui, né, meu amigo? Com certeza. Voou o tempo aqui.